Perfeito. Agora sim. Agora a gente está pronto para aprender um pouquinho mais. E é muito bom estar na companhia de vocês. Hoje temos informações aí riquíssimas, informações interessantíssimas hoje para passar para vocês. E espero que vocês acompanhem aí até o final, porque no final a gente vai ter realmente algo muito bom para passar para vocês e uma surpresa. Então, fica ligadinho que nós vamos no final aí mostrar uma surpresa. Preparamos algo especialmente para vocês que estão aqui nessa apresentação hoje à noite. E se porventura, né, você está assistindo aí essa aula gravada, que nós vamos depois subir essa aula aqui para o nosso canal, né? Nós vamos deixar aí na descrição ou nas nossas redes sociais para você poder conseguir, né, estar entrando em contato conosco, tá certo? Mas sem delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde e emagrecimento. Para quem não me conhece, sou Wellington Dias, sou terapeuta iridólogo, sou especialista em aromaterapia e apaixonado por óleos essenciais. E hoje a gente vai aprender um pouquinho como utilizar eles, né, no nosso bem-estar. Para quem não conhece, iridologia é o estudo da íris, ou seja, essa parte colorida do nosso olho. Através dela, nós conseguimos entender como que está o funcionamento do nosso organismo e, em consequência, passar ali um tratamento, né? Um tratamento, mas natural. Então, é com esse objetivo que nós vamos estar conversando aqui nessa noite. Como cuidar da nossa saúde de uma forma natural, perfeito? Manda aqui no chat para mim qual que é o lugar que vocês estão assistindo, né? De onde vocês são, que aí fica também mais interativo, eu consigo ver aí até onde nossa mensagem está alcançando. E se você conhece alguém que precisa estar nessa apresentação, manda esse link, né? Encaminha, convida essa pessoa para essa apresentação, porque às vezes o que ela está precisando a resposta, né, a oração de alguma pessoa pode ser encaminhada por você. Então encaminha para ela lá, né? Às vezes ela está buscando realmente uma melhora na saúde, já tentou várias coisas e não conseguiu encontrar nenhuma saída. E eu tenho a plena certeza de que aqui nós vamos conseguir dar esse direcionamento. Eu acredito que junto nós vamos levar aí essa mensagem o mais longe possível, tá certo? Então, apresentado aí, né? Quem eu sou, eu falo do Mato Grosso. Então, eu e minha família, minha esposa Larissa, nós estamos morando atualmente no Mato Grosso, mas sou natural do sul, da região ali próximo de Curitiba, tá certo? É, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento e olha só que interessante, e saúde, né? E quando a gente pensa em saúde, em bem-estar, nós, logicamente, né, lembramos lá dos nossos antepassados, dos nossos avós, que realmente tinham uma saúde, podemos se dizer, de ferro, né? Quando nós fazemos a comparação, uma pessoa de mais idade com alguém mais jovem hoje, nós vemos que eles realmente eram muito mais fortes. E nós entendemos o motivo, porque hoje muitas pessoas elas não acabam não cuidando ali da sua saúde através da alimentação, não é verdade? Então, por não cuidar da sua alimentação, as pessoas, né, acabam prejudicando ali seu organismo. E muitas coisas se perderam ao longo do tempo, né? Olha só, minha esposa elogiando ali, né? O melhor terapeuta. Ó, muito obrigado. Então, quando nós vemos, né, que a saúde ela foi afetada pela questão mesmo da parte alimentar, nós lembramos de outras coisas que nossos avós, bisavós faziam que nós hoje em dia não fazemos mais, né? E algo que nós vamos abordar de modo profundo hoje é sobre a desparasitação. Você já ouviu falar sobre desparasitação? Manda aqui no chat para mim, se você já ouviu, se não, né? Se tem o hábito de realizar aí a desparasitação. Em resumo, o que seria? Fazer uma limpeza no nosso terreno biológico. Assim como você limpa sua casa, seu terreno, seu carro, nós também precisamos fazer essa limpeza no nosso organismo. E lá nos nossos avós, né? O que que eles faziam? Era algo muito comum. Eles utilizavam coisas naturais para fazer essa desintoxicação. Então, 2 vezes ao ano, eles utilizavam lá semente de abóbora, né?
E aí segue uma lista, tem várias coisas, né, que as pessoas utilizavam. E vendo até mesmo, inclusive, uma senhora comentando que os pais dela, quando davam, né, ali a semente de abóbora, era a única época do ano que eles podiam tomar guaraná. Olha só que interessante, né? E nós vamos entender hoje o porquê que eles faziam isso lá no passado. Por que que dava-se ali o guaraná logo após de se utilizar, né? é, Ali vamos colocar aí a palavra vermífugo, né? Ou fazendo essa desparasitação, mas de uma forma natural. E com o longo do tempo, hoje em dia, dificilmente alguém faz, não é verdade? Então, hoje em dia, poucas pessoas acabam fazendo essa desparasitação, né? Tomando ali algo para matar mesmo ou controlar esses vermes. Todos nós temos, né? Mas nós temos que controlar eles. E 2 vezes ao ano é importantíssimo, ou seja, a cada 6 meses nós fazermos essa limpeza no nosso terreno biológico. Mas para nós entendermos o porquê isso é tão importante, analise a seguinte situação: imagina lá as frutas na sua casa, quando você deixa, né? Ela automaticamente, com o passar do tempo, ela não vai apodrecendo, começa a ter bichos, mau cheiro. Vamos pegar outras coisas. Imagina lá aquelas roupas que você não usa mais. Se você deixar guardado, começa a vir traça, mofo, e aí segue, né? A gente poderia aí seguir uma lista. Mas o que que eu quero dizer com isso? De que se nós não tirarmos tempo para fazer uma limpeza nas nossas coisas externas, elas acabam mesmo, né, estragando, bolorando, mofando. No nosso corpo não é diferente. Mas a questão é que nós não olhamos para dentro de nós. Então essa é a diferença, né? Que dentro de nós não conseguimos olhar a olho nu ali, né? Mas nós precisamos também fazer essa limpeza, né? Em cada cantinho ali, nós precisamos fazer isso, né? De tempos em tempos. E nós vamos entender o motivo. E falando em saúde e bem-estar, agora nós vamos entender um pouquinho por que que isso é importante, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí nós vamos conseguir entender o motivo de nós precisarmos, né, é, conseguir ali limpar, né, ter essa limpeza no nosso organismo. Ó, o Silas falou que está lá em Cesarolange, São Paulo. Cesarolange, uma região muito boa, né? Então nós vamos conseguir entender por onde começar. Então, quando nós falamos em saúde e bem-estar, nós precisamos iniciar uma limpeza na parte gastrointestinal. Mas, Wellington, né? O que é a parte gastrointestinal? Então, seria todo o sistema ali, né? Então, desde a parte do estômago e os intestinos. Então, é um conjunto. Então, desde do que nós nos alimentamos e também no que nós ingerimos para fazer essa limpeza. Então, isso é importantíssimo. Pessoas com obesidade, depressão, e aí segue, né? Nós podemos seguir uma lista aí de fatores. Doenças autoimunes. Então, todas essas coisas, elas começam, ou seja, o pontapé inicial é no intestino. E por que nós podemos falar isso? Se nós pararmos para analisar um pouquinho, o nosso intestino é considerado o segundo cérebro, né? E nele, muitas questões hormonais começam nele. Como, por exemplo, o hormônio do bem-estar, né, do bom humor, começa sendo produzido, ou maior parte dele é produzido no intestino. Então, imagina aquela pessoa lá que não vai ao banheiro há 3, 4 dias, né? Já ouviram o termo enfesado? Fulano tá enfesado, né? Ou seja, ele tá cheio de fezes. E realmente isso acarreta numa pessoa com mau humor, né? Mexendo mesmo na parte emocional. Então, se nós queremos cuidar do nosso emocional, nós precisamos cuidar ali do nosso intestino. E isso é importantíssimo, né? E pensando nisso, olha só que interessante. Tem um videozinho aqui, as cenas são fortes, tá? Já vou adiantando. Se você quiser, fecha um olho, né? Assista apenas, apenas com um. O vídeo ele contém realmente cenas fortes, mas é a realidade. É a realidade de muitas pessoas hoje em dia.
E a partir desse vídeo, nós vamos conseguir aí dar esse direcionamento do que nós precisamos realizar, né? E por que que é tão importante nós cuidarmos na nossa parte gastrointestinal. Então, olha só, acompanhe comigo, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só mudar aqui os controles, só ver aqui se está aparecendo aqui para vocês. Só um momentinho. Deixa eu ver. Não ficou tela cheia para vocês, né? Deixa eu interromper o compartilhamento. Só um momento. Então, questões técnicas. Mas olha só, deixa eu compartilhar aqui. Ativar o som. Deixa eu ver se foi para vocês. Agora acho que foi, né? Presta atenção nesse vídeo e entenda a importância de nós, então, cuidarmos do nosso intestino. Olha só. Olá pessoal, hoje vamos falar de algumas situações de intestino que estão sujo, que estão comprometidos, onde não absorve mais os nutrientes que provém da alimentação. Você vai ver a diferença do normal para um comprometido. Por isso que eu sempre falo, primeiro fazer um detox, uma limpeza por dentro, a limpeza hepática, onde limpa os rins, limpa o intestino, vesícula e fígado. Porque não existe chá, não existe remédio, não existe suplemento nem atividade física que seja eficaz diante de um intestino ou os órgãos internos comprometidos. Tem que fazer uma limpeza primeiro, tirar os parasitas, aí sim você entra com alimentação correta, você entra com suplementação, paz de espírito, saúde emocional, atividade física. Mas primeiro um detox. Sem o detox não funciona. Então você vai ver agora as diferenças de um intestino limpo. Então você vê aí um normal, onde o tubo está limpo, você vê os vasos sanguíneos, você vê todas as vilosidades que são essas ondulações. A pessoa que tem um intestino assim está de parabéns. A primeira situação é fezes irregular, é uma mulher de 35 anos, com doença de pele, dor de cabeça, síndrome de fadiga crônica. Você vê aí as fezes agarradas na parede do intestino, é um absurdo isso aí, parece uma coisa nojenta, mas é uma realidade hoje nos dias atuais. Então tem que fazer uma limpeza e várias vezes para eliminar isso aí. Outra situação aqui é um homem de 49 anos com parasita e ele é obeso, tem diabetes, dores nas articulações, nervosismo. Você vê aí os parasitas caminhando por dentro do intestino, o intestino preto, cheio de toxina de décadas de um estilo de vida errado. Isso aí abre as portas para diversas doenças. Tem que resolver isso aí. Não adianta tomar remédio e nem chá. Outra situação aqui é de candidíase, é uma mulher de 21 anos, ela tem imunodeficiência, alergia e asma, tudo doenças como consequência. Aqui também é um homem de 58 anos com pólipos, ele tem arritmia, asterosclerose, hipertensão, é um absurdo um intestino desse. Qual o médico que se importa com isso? Aqui é uma mulher de 45 anos com constipação crônica, ela também tem câncer de mama, vê o intestino por dentro como é que é. Tem que limpar isso aí várias e várias vezes, até começar a ver os resultados. Que também é outra mulher com 65 anos, que tem câncer de mama. Você vê aí o intestino extremamente preto, complicado isso aí. Tem que limpar isso aí para resolver. Então a mensagem que fica aqui é que a limpeza do colo, que a limpeza do intestino é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Então você tem que ter isso em mente e limpar seus órgãos mais do que limpar sua pele, você tomar banho. Primeiro você tem que saber como está meus órgãos por dentro. Eu vou limpar para depois eu ter saúde. Então é isso aí. Mude sua alimentação, mude sua vida e faça um detox. Então, olha só, né, pessoal? A gente conseguiu analisar aí várias situações onde as pessoas com problemas, né?
ali no de saúde mesmo, né? Câncer de mama, obesidade. Então a gente viu que todas essas situações elas começam no intestino. Nós vimos ali o Silas comentando, nojento, realmente as cenas são fortes, né? Mas a gente consegue analisar ali de que isso é a realidade. Acontece isso, né? Então, com muitas pessoas, é a realidade hoje em dia. Então, por isso que é importante nós cuidarmos do nosso intestino. E falando, quando a gente fala aí em limpeza, né? Quando falamos que precisamos cuidar do nosso organismo, então nós falamos justamente em fazer essa limpeza e começar ali no intestino, né? Então, é de suma importância nós fazermos esse detox. E aí, olha só que interessante. Por que que nós precisamos fazer isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olá, pessoal. Aqui, olha só que interessante. Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos de parasitas e que são muito comuns hoje em dia, tá? Então, esse parasita aí, a giardia, ela causa alguns sintomas. Então, ali, diarreia, mal-estar, dor de cabeça, vômito e anemia, né? Deficiências. Então, esse tipo de parasita, ele acaba se alojando ali no organismo. E só que olha só que interessante, alguns deles eles acabam andando. Aí isso daí é a tal famosa lombriga, né? E olha os organismos que ele afeta, ó. É o intestino delgado, mas pode migrar para o fígado e para o pulmão. E aí é algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é pelo seguinte: pessoas que têm asma, bronquite, muitas vezes, uma das principais causas, né, a questão mesmo de um parasita. É um parasita que às vezes se aloja no pulmão, né? Sabe aquela tosse seca? Você conhece aquela pessoa que tem aquela tosse seca por muito tempo, né? E ela fala assim: ah, não passa essa tosse. Possivelmente é um parasita que está no pulmão. E essa tosse é quando ele quer descer para se alimentar. Por quê? No pulmão não tem alimento ali, né? Não tem nutrientes. Então ele faz com que dê aquela tosse, né, para a pessoa engolir saliva, e aí ele pode ir lá pro estômago para se alimentar dos nutrientes, né? E eles podem migrar, eles migram, né? Ali no organismo, tá certo? E esses são os sintomas ali, né? Enjoo, diarreia, perda de peso, e aí segue, né? Tá certo? Aí temos um outro parasita aí, né? E olha só os sintomas: fadiga, fraqueza, coceira na pele. Esse em específico ele fica na parte do intestino, né? Temos um outro caso aqui que ele também é da parte do intestino delgado, mas olha só os sintomas: até coceira na pele. Então, quando nós falamos, né, sobre esses sintomas, muitas vezes nós pensamos que pode ser uma questão da pele mesmo, né? Mas nós vemos aí que o problema, em muitas das vezes, é a questão mesmo de um parasita. Pessoas que têm manchas na pele, né, manchas brancas, então precisa fazer essa limpeza. Então tem casos de pessoas que até ocorre uma obstrução ali no intestino por conta ali dos parasitas, né? Nós vemos aí também a tênia, né? Essa tênia aí, ela também é uma bem comum, né? E realmente ela chega a ficar aí desse tamanho. Então pensa quantas pessoas estão passando por sintomas que a gente vê ali parecido, né? Ó, convulsões, alterações neurológicas, dores abdominais. Então todos esses sintomas, elas são referentes a esse parasita, né? E ele acaba se alojando ali no nosso organismo. E olha só, ele pode estar nos músculos, pode estar no cérebro, né? Nos olhos. Então é importantíssimo realmente a gente se cuidar, né? Com respeito aí a essa questão dos parasitas e fazer mesmo essa desintoxicação, né? Tem outra aí que a gente consegue perceber que não é apenas no intestino, mas ele vai para o fígado, né? Bexiga. E olha só os sintomas. O aumento, né, do fígado, do baço, é,
a barriga inchada, esse é o famoso barriga d'água, né? Esse parasita aí. Então a gente consegue ver, tem inclusive às vezes até algumas crianças, né? Que visualmente a gente consegue analisar e identificar ali que são uma questão mesmo de parasitas, né? Temos outros aqui, ó, que essa dá, né? Ali, ó, anemia. Em casos graves, né, dá prolapso retal, então realmente é importantíssimo a gente fazer aí essa limpeza, né? Temos outra aqui que vai se aloja na parte do pulmão. Então, olha, tosse, falta de ar, não são coisas comuns aí em bronquite, asma, né? Ó, diarreia crônica, lesões na pele. Então, isso tudo acaba, esse parasita, né? É, tendo aí esses sintomas. Tem outro aqui que ele pode se alojar ali no cérebro e no olho. Então, olha só, né? Que ele dá? Febre, tosse persistente, alterações na visão. Até é interessante que teve pessoas que estava tratando de catarata, mas na realidade era parasita, né? Que estava ali no olho. E temos esse caso também, né? Então, esses são os sintomas. Também ali a gente consegue analisar e ver, né? Um parasita ali no globo ocular. Então, isso é muito comum, tá certo? A gente acha que não é tão comum, né? Mas todas essas situações que nós comentamos são casos realmente reais ali, né? Que nós pesquisamos e nós vemos a importância de fazer essa limpeza. Quando a gente fala ali de uma desintoxicação, né? Uma desparasitação. E olha só que interessante. Para ajudar vocês, eu trouxe aqui algumas dicas para, inclusive, tomar cuidado, né? Onde que a gente acaba se contaminando, por assim dizer, né, com esses parasitas. Então, aquele primeiro que a gente viu ali, que é o mais comum, que as pessoas chamam de lombriga, né? Então, olha, ingestão de água, alimentos contaminados, né, que contenham ali os ovos desse parasita. Nós também pegamos ali por questões de larvas na pele, então é importantíssimo, né, tomar cuidado. Objetos, roupas, alimentos contaminados. Então, todos esses fatores, eles são importantíssimos. Mas olha só, tem um aqui que eu achei bem interessante, que é na ingestão de carne de porco e na carne bovina. Se elas estiverem mal cozidas, né? Então seria ali mal passada, como muitos gostam, inclusive, né? E ela conter as larvas desses parasitas, então você pode acabar sendo infectado. E por que que a gente está trazendo essa informação, né? Não é para assustar, longe disso. O nosso objetivo é conscientizar. Então muitas pessoas não nem imaginam, né? Como que às vezes está o organismo ou por que que a pessoa às vezes tá tendo convulsão, tá um problema ali de pele, né? Tá tendo problemas emocionais. Então, todos esses fatores, a grande maioria deles é a questão realmente de um acúmulo de parasitas, né? Então, por isso que é importante fazer essa limpeza, fazer esse detox, né? E é algo interessantíssimo a gente dar atenção à limpeza, né? Do nosso organismo. Mas qual que é, então, a melhor opção para a gente fazer essa limpeza? Quando nós pensamos em desparasitação, desintoxicação, algumas pessoas optam ali pelo Anita, né? É algo muito comum, a gente tem fácil acesso nas farmácias. Mas o Anita, olha só que interessante. O Anita, ele vem causando ali uma destruição na flora intestinal. Então, ali a flora intestinal acaba sendo afetada. E tem até pais que fazem ali o uso, né, dessa medicação com os filhos. E isso acaba acarretando alguns problemas. Na adolescência, muitos jovens têm depressão. E muitos casos são por conta de uma medicação que destruiu a flora intestinal. Então, olha só, a importância de cuidar do intestino. Então a gente precisa fazer essa limpeza, mas fazer da maneira correta, né? Então, quando se utiliza algo tão forte assim, ou, por exemplo, a utilização do antibiótico, né? Antibiótico, por que que ele tem até mesmo esse nome, né? Antibiótico? Que ele é anti, bio vem de vida, então antivida, né? Ou seja, tudo que é,
tem vida, ele vai sair matando. Então, por isso que ele leva o nome, né? Esse nome é antibiótico. E olha só que interessante, a flora intestinal, ela tem vida. Então acaba afetando também. Então toda vez que se toma ali, né, algo para desparasitar, um fármaco para desparasitar ou um antibiótico, precisa-se depois ter a reposição da flora, porque senão lá na frente pode acarretar uma depressão, né? Tá fazendo sentido para vocês? Então é essa conscientização que nós queremos trazer de que precisamos cuidar, mas cuidar da maneira correta. E o que que nós utilizamos para conseguir é, essa melhora, né? Mas de uma forma que não afete o nosso organismo. Então aí é onde entram os óleos essenciais. Então, lembra lá do avô, do bisavô que utilizava a semente de abóbora, né? Com açúcar. Porque a semente de abóbora, né? Eles colocavam no forno aquele óleo da semente que fazia a desparasitação. Então eles utilizavam, né, várias outras formas naturais, porque isso não iria agredir o nosso intestino, o nosso organismo, em consequência iria fazer essa limpeza, né? Então os óleos essenciais, eles fazem isso e com esse objetivo, trazendo essa melhora, mas sem afetar, né, ou prejudicar nosso organismo. Mas o que são esses óleos essenciais realmente, né? Tem um vídeo aqui e eu gostaria de compartilhar ele com vocês. E olha só que interessante, ele vem explicando para nós o que são os óleos essenciais. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente. E presta atenção que ele vem mostrando de uma forma bem simples e clara o que são, então, esses óleos essenciais que nós podemos utilizar e não vai agredir, né, o nosso organismo. É, como um fármaco, né? Por exemplo. Deixa eu compartilhar de uma maneira que fique a tela cheia. Deixa eu. Aqui, agora sim. Presta atenção. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor às folhas de uma planta, da casca de um fruto a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima do local onde a planta cresceu ou do método e até da duração do processo de destilação. Por esse motivo, é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de serem produzidos sem adulteração, mas de serem observados os mais estritos protocolos de produção. Não existem esforços desperdiçados na natureza, e também não deve haver nos cuidados de bem-estar que você proporciona para si mesmo e para aqueles a quem ama. Então, olha só que interessante. Então, esses são os óleos essenciais.
Então, os óleos essenciais são componentes naturais, então algo que o nosso Criador fez e o nosso organismo reconhece. Então, quando nós tomamos um fármaco, ou seja, um remédio, né, da farmácia, ele é um componente químico onde nosso organismo ele não reconhece aquele componente. Por isso que em alguns casos existe um efeito colateral. Na questão dos óleos essenciais, não acontece dessa maneira, porque é algo 100% natural. Então, nosso organismo reconhece esses componentes, né, químicos naturais. Então, como nós vimos, são extraídos das plantas, das raízes, né, das folhas, e com qual objetivo? Realmente nós melhorarmos nosso organismo. E fazermos, como nós estamos vendo aqui, né, fazermos essa desintoxicação, desparasitação. Então, esse é o objetivo dos óleos essenciais. Mas será mesmo que funciona? Será que dão resultados? Ó, eu não poderia deixar de trazer para vocês, né? Como eu trouxe as dicas de como se cuidar, né? Nos alimentos, eu não ia deixar vocês na mão também agora. Então, olha só que interessante. Deixa eu compartilhar aqui novamente a minha tela e olha só esses resultados. Deixa eu passar aqui. Só um momentinho. Não existe. Olha só que interessante. Aqui nós vemos então, né, alguns relatos. Então nós vemos do lado esquerdo uma pessoa, né, que começou ali há 2 meses seguir as orientações. Então a gente fez um acompanhamento, deu esse direcionamento para essa pessoa e ela começou, né, fez uma mudança alimentar. Como nós vemos ali, zero açúcar, zero glúten, zero lactose e utilizando também os óleos essenciais. Mas olha só que interessante. Nos primeiros dias ali, realmente é mais difícil. Mas depois de 2 meses, olha só, de 2 meses, ela perdeu 8 quilos. Então, olha só que interessante o poder, né, dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais realmente fazem aí a diferença, né? Então nós conseguimos ver nesse relato. Em consequência, ela perdeu 8 quilos. Então lembra que nós comentamos sobre o emagrecimento? Como que isso é possível através dos óleos essenciais? É porque as pessoas, quando falam de emagrecimento, eles focam em emagrecer. Aqui nós focamos em saúde, porque tendo saúde, nós conseguimos o emagrecimento. Então, o emagrecimento é um resultado de focar na saúde. Então, quando se foca no emagrecimento apenas, a pessoa tem aquele efeito sanfona. Então, acaba engordando e depois emagrecendo, né? E olha só que interessante, os parasitas, que foi o que nós vimos nessa apresentação, eles podem sim alterar até a parte hormonal. Então, quando a parte hormonal ela é alterada, a pessoa tem dificuldade, né, nesse emagrecimento. Nós vemos esse outro relato aqui, é algo bem interessante, olha. Aqui mostra então uma senhora, né? A irmã dela, de 78 anos, fez a avaliação, né? A avaliação aí pela Iris, e fez durante os 30 dias o que nós recomendamos. E olha só que interessante. Ela sentia muita dor no corpo e na coluna. E essa senhora, ela durante mais de 2 anos, note só, mais de 2 anos ela estava sendo tratada como se fosse fibromialgia. Então ela estava tomando medicação, os químicos, para, né, focada ali em fibromialgia. Mas olha só que interessante o que aconteceu, né? Usando ali os olhos, ela se sente mais alegre, tem mais energia, mais disposta, né? Ali, depois de utilizar ali os óleos essenciais e mudar a alimentação. E o interessante é que, ó, ela está muito feliz e vai continuar, né, utilizando ali os produtos. Então, olha que interessante o resultado que nós trazemos na utilização dos óleos essenciais. E essa senhora em específico, ela eliminou muito parasita. As dores que ela estava tendo no corpo era tudo por conta de parasita. Então, olha só a importância de realmente fazer essa limpeza. Então, é essa consciência que nós queremos trazer, né, para vocês. E a gente tem mais um exemplo. Olha só que interessante o que essa outra pessoa ela nos relatou. Presta atenção nesse vídeo.
Oi, eu me chamo Adriane. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com os óleos essenciais. No meu caso, eu convivi muitos anos com muita dor de cabeça e fiz vários tipos de tratamento e não tive nenhum resultado positivo, né? Eu observava que cada ano que passava aumentava a quantidade de dias com dor, depois foram meses com dor, né? Então, quando uma amiga, sabendo dessas minhas dores de cabeça, ela me falou sobre a iridologia. Então, foi quando eu conheci esse tratamento natural, né? Com os olhinhos. E eu já tinha quase 8 meses com muita dor de cabeça quando eu conheci esse tratamento. E dia e noite, né? E todos nós sabemos que é muito difícil conviver com dor, seja ela qual for, né? Então, quando o Elito me receitou os olhinhos, né, quais tomar, como me alimentar melhor, eu segui certinho o tratamento. E com 20 dias eu já tive um resultado muito positivo. Tive uma melhora muito grande no meu organismo e a minha dor de cabeça também já tinha passado. Então, pensa no alívio para mim foi poder me levantar, deitar, fazer as minhas coisas, né? Sem dor de cabeça. Foi muito bom. Então, com o uso dos olhinhos, eu tive muitos outros benefícios. Poderia ficar alguns minutos aqui falando sobre eles, mas o ponto é que o tratamento natural foi a melhor escolha que eu já fiz, né? Porque eu só tive melhor em todo o meu organismo. Sem falar que o tratamento natural, ele não agride o nosso organismo, né? O de farmácia, ele prejudica, né? Ele melhora algo, mas piora outra coisa no nosso organismo. Então, para quem tem dúvida, pode ter certeza que vale muito a pena fazer esse tratamento natural, né? Porque o nosso organismo só vai nos agradecer. Então, olha só que interessante esse depoimento, né? É sobre isso, pessoal. É sobre isso. Nós podemos agora já sair da live aqui e compartilhar com o pessoal, né? Tá feita a noite. Então é sobre isso. Nós conscientizarmos as pessoas e entendermos que é possível nós melhorar a nossa saúde de uma forma natural. Mas o mais interessante é nós compartilharmos isso com outros. Porque passar para outras pessoas realmente essa oportunidade. Mas pensando nisso, né, sobre essa oportunidade e nessa conscientização e ajudar as pessoas, eu não vou deixar vocês também na mão, né? Eu trouxe aqui algumas orientações do que fazer, porque não adianta a gente se conscientizar, entender o que são os produtos, que realmente eles fazem, né, esse efeito, ver esses depoimentos, mas não saber o que utilizar, né? E especialmente esse mês, nós estamos com algo incrível. Então eu separei aqui algo para mostrar para vocês de que durante esse mês nós estamos num projeto. Esse projeto nós vamos fazer essa desintoxicação e vamos dar todo o direcionamento. Isso mesmo, nós vamos dar todo o direcionamento para que a pessoa tenha esse benefício. Mas o que ela vai precisar fazer? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para mostrar essa novidade, né? Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Aqui. Perfeito. Então, olha só que interessante. Então, esse kit, ele é um kit completo para nós conseguirmos todos esses benefícios. E, além disso, tem um super desconto. Então, olha, de 1.944, fica em 6 vezes de 215,83. Mas o que contém, né, nesse kit aí, esse kit detox? Então, são todos os produtos para você e sua família fazerem essa desintoxicação. Mas lembra que nós falamos que quando nós fazemos isso, precisamos depois repor alguns nutrientes, algumas vitaminas. Então,
aquele pote, né, atrás dos óleos essenciais, do lado esquerdo é um colágeno, e esses litros ali, né, eles é um componente para realmente desintoxicar o nosso organismo. Então, realmente ele é um combo completo. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer essa limpeza, vai melhorar ali a sua disposição, vai dar mais energia, mas em contrapartida vai suprir os nutrientes que você precisa depois da desparasitação. Porque os parasitas, eles acabam roubando nossos nutrientes, né? Então, pessoas, a gente tem relato aí de muitas pessoas que a queda de cabelo diminuiu, então a disposição aumentou. Por quê? Então ela fez essa limpeza e utilizou ali esses nutrientes, né? Então é esses os resultados que a gente quer trazer, né, com esse kit. Então quem adquirir ele vai ter brindes. Então lembra que eu falei que tinha uma promoção aí exclusiva, né? Então é justamente sobre isso que nós vamos comentar agora. Então, adquirindo esse kit, até o dia 15, nós vamos conseguir aí alguns brindes para vocês, tá certo? Então são R$ 1.800 em brindes. Isso mesmo, foi esse valor que você escutou, R$ 1.800 em brindes. Mas o que que vem então nesses brindes, né? Você vai ter ali lavanda. O lavanda ele vai melhorar ali a sua noite de sono, porque também é importantíssimo nesse processo de limpeza, desintoxicação. Vai ter um Intune, né? Esse Intune ele é excelente para foco, concentração. Vai ganhar ali também o Wild Orange, ele trabalha a parte emocional. Então, pensando, né, nessa questão mesmo dos parasitas, que muitas pessoas têm um problema emocional devido ali problemas no intestino, o Wild Orange ele vai fazer, vai ajudar, vai auxiliar, né, nessa parte emocional. Além disso, nós vamos conseguir liberar um curso de aromaterapia. Então, exatamente, um curso de aromaterapia para você conseguir cuidar de você e da sua família. E não para por aí, né? Nós também temos um grupo de apoio. Então, quem adquirir esse kit, nós vamos adicionar nesse grupo de apoio e vamos dar todo o direcionamento. Então, nós vamos conseguir ali, né, mostrar a utilização dos produtos, vamos ter apresentações, né? Temos nutricionistas, inclusive, né, junto conosco na nossa equipe para nos dar esses direcionamentos. Então, nós vamos entregar para vocês tudo isso gratuitamente, né? Então, quem adquirir esse kit vai conseguir todos esses bônus. Então, são R$ 1.800 em brindes, sem contar os benefícios, né, que você e sua família vão ter por adquirir aí esses produtos. Mas então, pessoal, nós já estamos chegando na reta final aqui da nossa apresentação. Então, realmente os produtos eles são para essa finalidade, né? Nos ajudam dessa maneira. Se tiverem alguma dúvida, né? Quiserem mandar aqui no chat, a gente está à disposição também para responder. Mas hoje, né? O que tinha para passar para vocês com respeito a nós cuidarmos da saúde, emagrecimento, como equilibrar, né, nosso organismo, então está relacionado ao nosso intestino. Então, se você fosse cuidar da sua saúde, comece pelo intestino, tá certo? É a melhor opção, tá ok? E enquanto eu espero ali para ver se tem algumas perguntas, bebam água. A água também é importante, né? Faz parte do detox. É muito interessante sobre a água, e aí vai uma dica, uma sugestão aí para vocês. Faz o seu quilo de peso vezes 40, porque a cada quilo que nós temos, precisamos ingerir 40 ml de água. Se você não faz isso, teu organismo está parado. Então pensa lá aquele lago, aquela água da piscina parada, né? Sem movimentar. Então é, acaba realmente criando ali sujeira, né? No nosso organismo não é diferente. Então, quanto mais água nós ingerirmos, né, mais limpo nós vamos conseguir deixar aí nosso organismo. Silas falou que o vídeo mostrou três formas de usar. Isso, exatamente. Então, nós utilizamos os produtos de três maneiras. Então, ou nós passamos, que é topicamente, ou inalamos, né? Ou ingerimos. E é interessante que os óleos essenciais da Doterra são os únicos
que podem a ingestão devido a uma certificação, certificação CPTG. Não existe outra marca que tenha essa certificação, tá ok? A Anvisa e Covisa reconhecem essa certificação. Isso garante a pureza dos produtos, que não foi adicionado, né? Nada ali. Então a gente usa dessas três maneiras. Resumindo, né? A gente passa, bebe ou cheira. É simples assim. Ou nós passamos ou cheiramos, né? Ou ingerimos. E fazemos isso, né, em gestão por conta da liberação ali da Anvisa, Covisa. Outras marcas não sugiro fazer a ingestão, tá? Porque pode sim acarretar num problema de saúde. E aí fica a pergunta, né, se não pode ingerir, porque pode prejudicar tudo que nós passamos na pele absorve, né? Nosso corpo absorve. Então, fica a critério, mas ingestão apenas dá os óleos essenciais da Doterra, ok? Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer. Realmente hoje foi algo mais rápido. Esse é o nosso objetivo. Vamos ter outras lives aí para falar um pouquinho mais de produto. Então, toda terça-feira, 8 horas da noite, nós vamos trazer aqui um tema diferente, né? Como cuidar da nossa saúde da melhor forma possível, conscientizando as pessoas. Então, chama seus amigos, familiares. Eu vou subir esse vídeo para o nosso canal. Você pode encaminhar, né? Ou se você está assistindo a gravação, encaminha para alguém que você lembrou que está precisando e realmente você pode abençoar, né, a vida dessas pessoas. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença. Foi muito bom, estar essa noite com vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.